Bananas de pijamas. Bananas de pijamas descendo as escadas. Bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Bananas de pijamas aprontando pra valer, brincando com os ursinhos, cantando pra você. Nós vamos falar sobre as vitaminas B1 e B2. Para isso, começamos lá no ano de 1911, quando o químico polonês Casimir Franck isola no arroz um fator anti-beriberi, que era uma doença que naquela época acometia tanto seres humanos quanto animais. Ao isolar no arroz esse fator, ele observa a existência em sua estrutura de uma amina. Era uma amina muito importante para a vida, então você tinha uma vital amina, surge então o nome do que temos hoje como vitaminas. O desenvolvimento do estudo sobre as vitaminas, que ocorreu com o passar do tempo, nos apresentou duas informações muito importantes. A primeira delas é que nem todas as vitaminas possuem necessariamente a amina em sua estrutura, mas por uma questão histórica o nome se manteve. Outra coisa é que algumas vitaminas elas tinham coisas em comum. E aí surgem as vitaminas do complexo B. São 8 vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, têm em comum o fato de terem como fontes os levedos, também de serem hidrossolúveis. Nosso foco primeiro será na tiamina, conhecida como vitamina B1. Pela história contada no começo do fator isolado no arroz, foi a história da descoberta da tiamina. Como ela foi a primeira, levou esse nome de B1. Temos aqui alguns aspectos químicos dela. Sua massa molar de 265,3 gramas por mol, sua aparência, que é de um sólido branco, ponto de fusão elevado de 248 graus Celsius, e a sua solubilidade em água, característico das vitaminas do complexo B. É importante lembrar também que a sua absorção ocorre principalmente no duodeno, e as quantidades excedentes de tiamina e de seus metabólicos são excretados normalmente na urina, além de algumas pequenas quantidades que também são excretadas na bile. Ao analisarmos de modo mais profundo a sua estrutura, nós podemos ver a presença de 2 anéis, um anel de pirimidina e um anel de tiazol. O próprio nome tiamina é tirado da junção destes dois nomes, tiazol com pirimidina. Apesar daquela ser a estrutura da tiamina, a sua forma fisiologicamente ativa, que é encontrada em nosso organismo, é a tiamina pirofosfato. Esse outro grupo ele é acrescentado em sua estrutura, sendo muito importante. Temos na primeira imagem a estrutura da tiamina com seus 2 anéis, o pirimídico e o tiazólico. Na segunda foto, temos a estrutura da tiamina pirofosfato, que é a forma fisiologicamente ativa. E, por fim, temos a alfa-hidroxietiltiamina, que é a forma transitória. Qual a importância dessa forma? Vamos lá. Os grupos aldeídos, em reações metabólicas, eles precisam ser transferidos de um doador, que é um substrato, para uma molécula receptora. E a tiamina, ela faz o papel de transportador intermediário. Como vemos nessa última imagem, há a presença de um acetaldeído anexado à cadeia da tiamina. Sabemos, em geral, que o papel das coenzimas são muito importantes em nosso metabolismo. Importante citarmos 3 reações que a tiamina se faz presente. A primeira delas é a descarboxilação oxidativa do piruvato, a fim de formar a acetilcoenzima A, que é uma principal via metabólica no ciclo de Krebs. Segunda reação é a de transcetolase, fornecendo ribose para a síntese de nucleotídeos e ácidos nucleicos. Por fim, temos a síntese de ácidos graxos, promovendo a redução do NADPH, ficando desse modo evidente a importância da tiamina para o nosso metabolismo. Então, vou falar um pouco da vitamina B1, a timina, conhecido como timina, no organismo. Então, ela tem em suas funções o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteína e a estimulação dos nervos periféricos. Também age essencialmente no sistema nervoso. A tiamina entra em formação com ATP, trifosfato de adenosina, uma molécula que todas as células do corpo usam como fonte de energias.
Atua também no funcionamento corporal. Esses grupos de vitamina é essencial em pequenas quantidades para o organismo e deve ser obtidas a partir da alimentação. A maior parte dos alimentos contém pequenas quantidades de tiamina. Então, podemos encontrar elas em carne de porcos, vegetais, leite, gema de ovo, farelo de arroz, xerém, cereais integrais e entre outros. O consumo excessivo de vitamina é conhecido como hipervitamitose. Ao ingerir grande quantidade de vitamina B1, haverá a carência das demais apresentações de sintomas, tais como neuropatias, disfunções cerebrais e cardiovasculares, e podendo causar cefalotopia de Wilson. E essa doença pode causar alucinações, distúrbio de memória e entre outros. Assim como o excesso pode afetar problemas na saúde, a carência desses nutrientes prejudica quase todas as funções importantes do corpo, afeta o sistema nervoso do coração e na função digestivas e várias outras áreas. Uma principal causa é a doença do Beriberi, que é uma doença nutricional causada por uma grande carência de tiamina no organismo, resultando em fraqueza muscular, problemas gastrointestinais, dificuldades respiratórias, perda de acessibilidade dos pés, mãos e confusão mental. Existem 3 tipos de beriberi: a seca, a úmida e a infantil. A seca é responsável pela perda de peso, fraqueza dos músculos, possível atrofiamento e entre outros sintomas. A úmida causa confusões mentais e principalmente anomalias cardíacas que provocam falhas no coração. E a infantil atinge crianças em fase de amamentação. Geralmente a mãe possui insuficiência dessa vitamina B1, onde acaba passando essa falta para a criança. Normalmente, em pouco intervalo de tempo, se manifesta essa insuficiência, afetando o coração e podendo levar a criança a óbito. O consumo excessivo de álcool é um fator que dificulta a absorção da vitamina. Como consequência, o indivíduo desenvolve sintomas como amnésia, confusão mental, diminuição da precipitação do olfato e entre outros sintomas. Sugere-se que uma pessoa adulta ingere-se de 1,2 mg de vitamina B1. Já em criança com 9 a 13 anos, o normal é de 0,2 mg. Já em mulheres grávidas ou lactantes, sugere que se utilize-se de 1,4 mg de vitamina B1. Por sua vez, a vitamina B2, conhecida como riboflavina, foi descoberta por Alexander Wyttenblich em 1879. A princípio, a substância foi denominada como lactocromo. Observação importante, ela foi isolada, mas não purificada. Mais tarde, quase 50 anos, Richard Kuhn, na cidade de Heidelberg, e Paul Carrer, na cidade de Zurique, iniciaram praticamente uma corrida pela descoberta da estrutura química da substância. Acabou que eles descobriram-na quase concomitantemente, quase juntos, tanto que ambos são lembrados por isso. Com isso, veio a busca pelo nome. Buscava-se que o nome se iniciasse com um prefixo que referisse à sua origem, tanto que seus primeiros nomes foram lactoflavina, referente ao leite, ou ovoflavina, referente ao ovo. Acabou que ficou o riboflavina, o ribo em função da sua tão marcante cor, um amarelo forte com características fluorescentes. Vamos falar agora sobre a molécula da riboflavina especificamente. Tem como fórmula C17H20N4O6 e possui a massa molecular de 376,36 gramas por mol. Seu nome, de acordo com as regras da IUPAC, é 7,8-dimetil-ribitil-isolaxazina. Como seu nome oficial traz, a molécula de riboflavina possui em sua estrutura uma cadeia ribitil junto com o sistema de anéis isolaxazina. Sobre as características físico-químicas, é considerada uma vitamina hidrossolúvel, pois as hidroxilas e o grupo aldeído em sua cadeia ribitil proporcionam ligações de hidrogênio com a água,
mas a solubilidade não é tão alta, visto que o sistema de anéis isolaxazina, em sua maioria, é apolar. Possui um ponto de fusão relativamente alto, quando comparado com outras vitaminas, 285 graus Celsius, por isso em relação a elas, é mais estável frente ao calor. Mas apesar dessa relativa resistência ao calor, a riboflavina possui a característica de ser fotossensível. Essa sensibilidade à luz gera perdas significativas da vitamina durante o seu processo de armazenamento nos alimentos. Por isso, esses alimentos precisam de uma maior atenção e proteção dos focos de luz para minimizar essa perda. Mais um ponto interessante da riboflavina é a sua característica de fluorescência. Por causa das suas estruturas aromáticas, a riboflavina absorve a energia proveniente de uma fonte de radiação e emite essa radiação de forma visível. A riboflavina, proveniente da dieta, encontra-se na forma das coenzimas flavina adenina dinucleotídeo, FAD, e flavina mononucleotídeo, FMN, ligadas a proteínas. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, o meio ácido propicia a liberação das coenzimas. As coenzimas livres sofrerão a ação das pirofosfatases e fosfofatases presentes no intestino delgado, levando à liberação da riboflavina. Já no nosso organismo, a riboflavina tem algumas características. Uma delas seria a nossa não capacidade de produção da mesma. Isso é restrito a fungos, plantas e algumas bactérias. Nós não temos a capacidade de produção delas. Aqueles seres que a têm utilizam do trifosfato de guanosina como molécula precursora. Depois de uma série de reações, ela é convertida na riboflavina e nós, como já foi dito, a absorvemos através do intestino. Já no nosso organismo, as principais funções da riboflavina estão ligadas à nossa produção de energia, principalmente por ela ser precursora de coenzimas FAD e FMN, coenzimas ligadas ao processo de oxidação já no final da respiração celular. Além disso, ela também tem função de oxidar ácidos graxos e também teria uma característica fotossensibilizadora, tanto nos nossos olhos, onde tem-se estudos que levam a crer que a riboflavina ela estaria ligada a nos adaptar à visão no escuro, perceber esse escuro, e também a sua própria capacidade fotossensível de ser usada para fotossensibilizar outras moléculas, como a própria vitamina C, e que levam à sua destruição ou à sua quebra parcial. E também ela colabora com a metabolização de outras vitaminas do complexo B no nosso organismo. Mesmo ela não sendo capaz de ser produzida por nós, mas ela também pode servir para produzirmos outras vitaminas, algumas outras vitaminas que nós tenhamos material enzimático capaz de produzir. Sua oferta, além dos clássicos fígado, ovo e leite, em que vai se encontrar a grande maioria das vitaminas, ela também vai ser encontrada em óleos, essencialmente alguns grãos, e teria uma quantidade de ingestão necessária por dia de 0,4 mg para crianças até 2,3 mg já em adultos. No caso de grávidas e lactantes, existe a recomendação de, além dos 2,3 mg diários, uma adição de 0,4 a 0,5 para a futura criança. Mas, sendo esses seus benefícios, quais seriam os malefícios da sua falta ou excesso? Por ser hidrossolúvel, o excesso dela se torna muito complicado, uma vez que seu excesso vai ser facilmente filtrado do sangue nos rins e eliminado através da urina, e ela também tem uma capacidade muito restrita de absorção pelos próprios órgãos. Os órgãos não têm uma capacidade de absorver grandes quantidades de riboflavina, levando a ser muito difícil você levar uma pessoa a um quadro ruim causado pelo excesso de riboflavina. Em contrapartida, a sua falta ela é possível, porém, novamente, difícil de se observar. Até mesmo em países e regiões com uma população subnutrida, é complicado de se observar problemas causados pela falta de riboflavina, por ser uma molécula muito biodisponível. Mas mesmo assim, é possível fazer simulações que estudem e em algumas situações específicas até encontrar e ver as consequências disso. As consequências da falta de riboflavina no organismo, que seriam coisas como lesões hepáticas e neurais, assim como a falta de energia, que seria causada pela falta das coenzimas que ela vinha produzir no nosso organismo, e outras coisas mais específicas. Em ratos, se observou em laboratório que a falta de riboflavina vai levar a baixa resistência de succinato oxidase, uma enzima diretamente relacionada com a respiração celular, especificamente no final do processo da cadeia oxidativa. Além disso, também se observa
que a falta de riboflavina no organismo pode levar a deficiências específicas do tecido hematopoiético, que acredita-se hoje que seja por conta que a mobilização da proteína intracelular ferritina, que vai promover o metabolismo do ferro, ela é um processo redutivo e depende das flavinas da riboflavina. E uma vez sem, faltaria. Também você vai ter uma visão ainda menor no escuro, devido àquelas características de reconhecimento escuro e também de promover uma maior fotossensibilidade dos nossos olhos. Além disso, a riboflavina vai ter quadros específicos de relação com o câncer. Por ela estar ligada à produção de energia no nosso corpo, a sua falta vai interferir diretamente na evolução do câncer, uma vez que o próprio teria problemas para crescer por conta do próprio metabolismo energético. Porém, paradoxalmente, ela também colabora a uma maior suscetibilidade a câncer causados por outras causas, interferindo assim na possibilidade de podermos usá-la em tratamentos cancerígenos, mas ainda deixando a possibilidade dentro de um sistema muito controlado.